A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Uma vez mais aqui estamos para juntos estudarmos as Sagradas Escrituras, fazendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo assim ordenou, pois o próprio Cristo assim disse: examinai as Sagradas Escrituras, porque elas testificam de mim. Por isso eu quero convidar você a, juntamente comigo, meditarmos na lei do Senhor. O salmista assim disse: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Eu quero convidar você para, juntamente comigo, falarmos com Deus, orarmos ao Senhor nosso Deus, orarmos ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ao Criador dos céus e da terra. Querido Deus, louvado seja o teu nome para sempre. Pai eterno, em nome de Jesus, eis-me aqui. Senhor, meu Deus, nesse momento, eu quero convidar o Senhor, eu quero pedir ao Senhor, eu quero suplicar ao Senhor. Toma a direção desse estudo bíblico, cuja finalidade é conhecermos a Sagrada Escritura. Ó Deus, e assim nos esforçarmos através do Espírito Santo para melhor servir ao Senhor. Fica conosco, continue abençoando cada um daqueles que já se inscreveu nesse canal, abençoa aqueles que hão de ouvir a Tua Palavra através desse canal, em nome de Jesus. Amém. Maravilha, maravilha, maravilha de Deus. Meus amados irmãos, nós iremos estudar no dia de hoje a lição de número 10. Sim, estamos estudando nesse trimestre, através das lições bíblicas da escola dominical, estamos estudando o quarto evangelho, o evangelho escrito pelo apóstolo João, cujo tema principal que se encontra na revista é esse: e o verbo se fez carne. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 10, cujo tema é a promessa do Espírito Santo. Oh, maravilha de Deus! Meus queridos, nesse estudo bíblico, nós estaremos utilizando, a princípio, as Sagradas Escrituras e também a revista. Estaremos utilizando alguns textos bíblicos, comentários, e eu quero convidar você a conhecer um pouco mais sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O que o Antigo Testamento fala sobre o Espírito Santo? O que o Novo Testamento fala sobre o Espírito Santo? Seria o Espírito Santo uma força ativa de Deus, como se prega através de um determinado grupo religioso, entre outros tantos grupos religiosos que possuem uma interpretação diferente daquilo que diz a Bíblia Sagrada? Mas o que realmente a Bíblia fala sobre o Espírito Santo? Seria o Espírito Santo o próprio Deus? Seria o Espírito Santo a terceira pessoa da Trindade? Seria o Espírito Santo uma pessoa que se comunica conosco, que se relaciona com os seres humanos? O que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo? Será que os adoradores do Antigo Testamento, eles desfrutaram da presença do Espírito Santo constantemente no período em que eles estiveram aqui? O que Jesus falou sobre o Espírito Santo? O que Paulo e os demais escritores do Novo Testamento falaram sobre o Espírito Santo? O que são os frutos do Espírito Santo? O que a Bíblia fala sobre os dons do Espírito Santo? Quais são os dons ministeriais concedidos pelo Espírito Santo? Quem é que te convenceu? Quem é que pode te convencer? Quem é que me convenceu que eu sou um pecador miserável que preciso de um Salvador? E esse Salvador é Jesus. Essas e outras perguntas, elas são respondidas através da Bíblia Sagrada. Sim, você pode ler livros, você pode ouvir pregações, você pode ouvir estudos, você pode até examinar outras religiões, mas eu quero que você saiba que é na Bíblia Sagrada que você vai encontrar
a principal resposta sobre quem é o Espírito Santo. E eu convido você a aumentar o volume do seu aparelho aí, seja o celular, seja a televisão, de alguma forma, aumente aí o volume e vamos estudar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem esse poder de adentrar até a nossa alma, o nosso espírito e nos dar vida e vida com abundância, porque ela revela o próprio Deus. Então a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Lembrando que a palavra Bíblia significa, resumindo aqui, significa uma espécie de biblioteca ou coleção de livros. A diferença é que a Bíblia os livros contidos na Bíblia são livros inspirados pelo Senhor. A promessa do Espírito Santo, texto áureo, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Essa palavra se encontra em João capítulo 20, versículo 22. Verdade prática. A promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Então, o nosso Deus, ele fez inúmeras promessas no Antigo Testamento. Promessas essas que muitas delas já se cumpriram na vida da igreja, na vida daqueles que buscam o Senhor em espírito e em verdade. E ele prometeu enviar o Espírito Santo. Inclusive, existe uma palavra, deixa eu ver se eu encontro aqui, não estava no roteiro, não fiz nenhum rascunho, nenhum sermão, não anotei aqui, mas é o Espírito Santo que conduz o estudo bíblico. E eu estarei lendo uma palavra que se encontra no Antigo Testamento, no livro intitulado Profetas Menores, Joel, livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Olha a promessa que está aqui. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito, com E maiúsculo, uma referência ao Espírito Santo, sobre toda a carne, sobre toda pessoa, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Aqui, dentro desse contexto aqui, tem uma profecia relacionada à vinda do Espírito Santo, e o restante do texto bíblico ele já está apontando ali para os últimos dias, as profecias relacionadas à tribulação, à segunda volta de Jesus, ao fim dos tempos, etc, etc. Vai aqui um conselho, leia o livro do profeta Joel. Essa profecia, meus queridos irmãos, que vou até fazer questão de marcar aqui, inclusive, aqui vai uma opinião particular. Eu digo particular porque não é regra geral, né? Todos os crentes que fazem isso e nem todos os estudantes da Bíblia têm o hábito de fazer isso. Porém, eu tenho esse costume de fazer anotações na Bíblia Sagrada, como por exemplo, eu li o capítulo 1 hoje do livro de Joel. Se eu não tiver um papel ali, eu posso vir com a caneta e marcar ali, para mim não perder aonde que eu parei. Ou algum assunto me chamou a atenção na Bíblia Sagrada, naquele texto bíblico, aí eu vou e coloco marco de alguma forma, coloco tipo assim, observação, ou algo importante, ou a Bíblia interpreta a própria Bíblia, não em cima do que está escrito, mas de lado ou embaixo, porque algumas Bíblias possuem espaço para você fazer anotações, isso é bom. Então, meus queridos irmãos, essa promessa do Espírito Santo, se referindo aqui também como uma capacitação do Espírito Santo, ela se cumpriu no dia de Pentecoste, como os irmãos são sabedores, a Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, ali nos primeiros capítulos, que Jesus Cristo enviou o batismo com o Espírito Santo,
e os adoradores começaram a falar em línguas estranhas e algumas pessoas começaram a questionar, comentar, acusar, dizendo que aqueles que estavam falando em línguas estranhas, na verdade, eles estavam bêbados. E então Jesus usa o apóstolo Pedro com poder e autoridade nas Escrituras e começa a pregar dizendo que aquela hora do dia eles não estavam bêbados ou embriagados. Na verdade, o que estava acontecendo é que Deus estava se cumprindo sobre eles a promessa do batismo com Espírito Santo. Nós iremos falar um pouco mais sobre isso mais adiante. Então eu quero que você saiba, como pré-introdução, que a promessa do Pai ela se cumpriu, ou seja, a promessa de enviar o Espírito Santo é uma promessa que se cumpre dia após dia na vida de todos aqueles que buscam ao Senhor em espírito e em verdade. Eu quero ler a Bíblia Sagrada, eu quero ver a Bíblia Sagrada se cumprindo, eu quero ouvir a palavra de Deus. Nós vamos falar mais da palavra de Deus. João capítulo 14, versículo 16 até o versículo 18, também o versículo 26. Iremos ler também o capítulo 16, versículos 7, 8, 13, capítulo 20, versículo 21 e 22, são os textos bíblicos que iremos utilizar como a leitura bíblica em classe. Vamos lá? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. São palavras proferidas pelos lábios santos do Senhor Jesus, viu, queridos? Escrito pelo apóstolo João. E quando ele vier, Consolador, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Disse depois Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe: Recebei o Espírito Santo. Maravilha, maravilha, maravilha de Deus. Meus queridos, eu quero ler uma pré-introdução aqui para nós, um comentário extra por parte do comentarista da revista da Escola Dominical. Na aula dessa semana, iremos explorar a importância do Espírito Santo na mensagem de Jesus dirigida aos seus discípulos em João. Não é por acaso que, ao se aproximar da sua crucificação, Jesus confortou os seus seguidores, garantindo que não estariam desamparados, mas que receberiam o Espírito como o seu Consolador. Vamos lá agora para a introdução. Nessa lição vamos analisar dois momentos significativos. Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo, que inicialmente atuariam na vida do pecador, mas atuaria na vida do pecador para promover a convenção em relação ao pecado, justiça e juízo. Em seguida, estabeleceremos uma ligação entre essa visão regeneradora da promessa do Espírito em João e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito, que
encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. Amém. Meus queridos irmãos, no estudo dessa lição bíblica falando sobre a promessa do Espírito Santo, hoje nós vamos destacar duas experiências diferentes que os apóstolos tiveram com o Espírito Santo. Primeiramente, nós iremos observar que o Senhor Jesus Cristo colocou sobre os discípulos a presença do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, meus queridos, é uma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. O Espírito Santo, ele não é uma força ativa de Deus. Ele não é uma força que emana ou que sai de dentro do próprio Deus. A Bíblia fala que ele é o próprio Deus. O Espírito Santo, ele é uma pessoa que vê, que ouve, que fala, que tem sentimentos. O Espírito Santo, ele fez parte da criação dos céus e da terra. Quando você lê o Antigo Testamento, você vê a ação do Espírito Santo. A primeira referência sobre o Espírito Santo na Bíblia Sagrada se encontra no primeiro livro da Sagrada Escritura, primeiro livro do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, nós encontramos Moisés, a qual 99% dos comentaristas bíblicos, e nós cremos dessa forma, cremos que foi Moisés que escreveu a Torá. Ali em Gênesis capítulo 1, versículo 2, nós encontramos um texto bíblico dizendo que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Mas é questão de ler aqui para a nossa meditação. Gênesis capítulo 1, vou ler o versículo 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então aqui é a primeira referência sobre o Espírito Santo. Nós encontramos várias referências sobre o Espírito Santo como uma pessoa. A Bíblia fala que após o Senhor ter criado todas as coisas, os céus, a terra, os mares e assim por diante, Deus então criou o homem. E ao criar o homem, diz o texto bíblico, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É um dos textos bíblicos que nós cremos e usamos para dar base na crença na Trindade, na Trindade divina, apesar que existem outras linhas de interpretação que acreditam que ali não foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo que estavam reunidos na hora em que tomaram a decisão de criar o homem, mas que ali era Deus e os anjos, era Deus e Miguel, era Deus e Gabriel, era Deus tomando a decisão junto com os anjos, mas essa linha de interpretação não se sustenta à luz do contexto bíblico. Então nós encontramos o texto bíblico falando, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Está ali no plural, se referindo a mais de uma pessoa. Quando Nimrod liderou a construção da Torre de Babel, a Bíblia fala que Deus decidiu descer à terra para ver se era daquele jeito, para constatar se aquilo que ele estava observando era fato. Eia, lá está escrito, eia, descemos e observamos se o que estamos vendo é fato mesmo. Descemos e confundimos a língua dos homens. E a Bíblia fala que a partir daquele momento, Deus confundiu o idioma deles. Então ali, uma referência sobre o Espírito Santo como pessoa. E existem outros textos bíblicos, como por exemplo no livro do profeta Isaías, capítulo 6, ali marca, era como se Deus estivesse confirmando a chamada do profeta Isaías.
E Isaías diz que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre o trono. Ali ele fala sobre visões que ele teve com os anjos serafins. E ali nós encontramos o Senhor falando com o profeta, nós encontramos o Espírito Santo, Jesus, o Pai, falando com o profeta Isaías e lançando a seguinte pergunta para o profeta Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ó, uma pergunta no plural. Isaías, a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então ali nós vemos a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, comissionando, separando, despertando, confirmando a chamada do profeta Isaías para anunciar as profecias sobre o Messias, a vinda do Senhor Jesus. Abro parênteses para dizer que existe linhas de interpretação, existem irmãos que acreditam que essa experiência do profeta Isaías está apontando para Jesus. É como se tivesse acontecido ali um diálogo no céu, né, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, preocupados com a humanidade e vendo que era necessário alguém vir morrer pela humanidade. E de repente Jesus se prontifica dizendo: eu irei, eis-me aqui, meu Pai. Então existe uma linha de interpretação que acredita que é Jesus respondendo ao Pai, dizendo: eis-me aqui, envie-me a mim. Porém, a maioria dos comentaristas não vê dessa forma, já acredita que aqui é um convite ao profeta Isaías. Também em cultos de missões, festas de missões, existe esse tema bíblico falando sobre missões. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ou como ouvirão se não há quem pregue? Existe outro texto falando sobre isso. Falando ainda sobre o Espírito Santo como uma pessoa, no livro de Salmos de número 139, nós encontramos o salmista expressando a sua fé nessa personalidade sobrenatural chamada Espírito Santo, o Espírito que vê, o Espírito que fala conosco, o Espírito que intercede conosco. Eu estarei lendo para você alguns versículos do livro de Salmos de número 139, lembrando que o objetivo maior do livro de Salmos, lembrando que o objetivo maior desse Salmo de número 139 é falar sobre os atributos comunicáveis de Deus e, sobretudo, os atributos incomunicáveis de Deus. Aqui já vai para outra área, mas vou focar aqui nos atributos incomunicáveis de Deus, ou os atributos de Deus, né? Vou procurar umas palavras assim mais de fácil entendimento, né? Os atributos, as qualidades de Deus incomunicáveis, que são atributos que só Deus possui. A onipresença e a onipotência de Deus. Mas destacamos aqui a personalidade, os atributos do Espírito Santo. Olha o que o salmista diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, o Senhor tudo conhece. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu estás. Se fizer no Seol a minha cama ou na sepultura, eis que ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Me sustentará.
terá. Se disser deserto que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Amém. Não que o texto bíblico para por aqui. Então, entenda uma coisa, conte com o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Oh, aleluia! O Espírito Santo, ele é onipotente, pode todas as coisas. Ele é onisciente, é consciente de tudo. Ele é consciente de tudo que está acontecendo no mundo. O Espírito Santo, ele é onipresente, ele possui a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A Bíblia fala que ele é eterno. Nunca houve um tempo sequer na eternidade que o Espírito Santo não existisse. O Espírito Santo, ele não foi criado, ele não passou a existir. Ele é eterno, ele sempre existiu. Não existe lugar nenhum nesse mundo que o Espírito Santo não tenha ido, ou que o Espírito Santo não conheça, ou que o Espírito Santo não saiba o que está acontecendo. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Honras e glórias. Honras e glórias. O salmista, ele diz que quando ele foi gerado no ventre da mãe dele, o Espírito Santo já estava ali vendo a formação dele no ventre da mãe. Deus, quando chamou o profeta Jeremias, Deus falou com o profeta Jeremias: Jeremias, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Oh, glória a Deus, como é bom ter a presença do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, nós iremos continuar nós vamos continuar o nosso comentário. Então já deu para você entender que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E a partir de quando que o Espírito Santo veio habitar em nós? A promessa do Pai. Jesus enviará o Consolador. No Evangelho de João, capítulo 14, lemos: Ele vos dará outro Consolador. Vou fazer questão de ler para os irmãos aqui. João capítulo 14, a partir do primeiro versículo. Esse capítulo 14 de João é considerado uma espécie de sermão de despedida de Jesus. Jesus, então, preocupado de como os discípulos iriam reagir após a sua partida, Jesus então disse: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos o caminho para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ali Jesus prossegue o seu sermão de despedida. No capítulo 16, nós encontramos Jesus dizendo: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco. Então Jesus deixou bem claro: eu vou para o Pai, vou preparar a cidade, vou preparar um lugar para vocês, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Não se turbe o vosso coração, não se desespere, não se entristeça, não fique de cabeça baixa, não fique pensando que eu vou deixar vocês sozinhos. Mas eu vou rogar ao Pai, vou pedir ao Pai que envie o Consolador, que envie o Espírito Santo. Este Consolador é o Espírito Santo que habita convosco e estará em vós. Então, no capítulo 16 é mencionado que quando o Consolador chegar, convencerá o mundo do juízo, do pecado e da justiça. Então, eu e você, nós fomos convencidos que nós somos pecador, miserável, nós fomos convencidos que nós estávamos
no mundo, escravizados pela natureza pecaminosa, escravizados pelo pecado, escravizados pelo diabo, escravizados pelo sistema do mundo. Quantos de nós éramos idólatras? Quantos de nós praticávamos pecados terríveis contra Deus, contra nosso corpo, contra a sociedade, contra a justiça da terra? Quantos de nós vivíamos na prostituição, no adultério? Quantos de nós éramos cachaceiros, viciados em bebida, em drogas? Quantos de nós éramos cavalos do diabo, cachorros do diabo, dominados pelo diabo? Mas tivemos a rica oportunidade de ouvir falar sobre o amor de Jesus, o perdão de Jesus, uma nova vida oferecida por Jesus, uma paz, uma alegria que só Jesus pode dar. E o que acontece? O Espírito Santo agiu na nossa alma e começou a realizar uma obra regeneradora. O Espírito Santo cumpriu em nós aquilo que Jesus disse, porque Jesus disse: eu vou enviar o Consolador, vou pedir ao Pai para enviar o Consolador, que é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai convencer o mundo, vai convencer as pessoas do mundo. É o Espírito Santo que vai convencer as pessoas do juízo, da justiça e do pecado. Então esse Espírito Santo, ele nos convenceu. Meu amigo, minha amiga, sabe de uma coisa, não fique esperando aí, eu só passo a crer em Deus se Ele vir aqui pessoalmente falar comigo. Eu só vou mudar de vida se Deus, se realmente aparecer um anjo aqui e falar comigo que eu tenho que mudar de vida. Eu só vou passar a crer na Bíblia a partir do momento se porventura esse Deus que se prega por aí vier e ter um encontro comigo sobrenatural, aí eu vou crer. Eu só vou voltar para a igreja porque eu já fui um cristão, mas decidi sair, porque eu vi isso, porque eu vi aquilo, mas eu só vou voltar para a igreja no dia que eu tiver uma experiência sobrenatural, ou então se Deus me curar disso, ou então se Deus me abrir uma porta, se Deus fizer um milagre. Pare de pensar dessa maneira. Não que Deus não tenha um poder de falar com você de uma maneira mais sobrenatural, porque o Senhor está preocupado em falar com você primeiramente através da Sagrada Escritura, e a forma principal de Deus te convencer é através do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não te convencer, não fique esperando aí que vai ser sua consciência que vai te convencer. Não, de jeito nenhum. Não fique esperando que vai ser seu pai, sua mãe, sua família que vai te convencer. Eles podem ter argumentos positivos para te ajudar, mas dentro da sua alma e do teu espírito, quem tem o poder de trabalhar, de agir, de ir onde a medicina, de ir onde o homem não pode ir, é o Espírito Santo. E Ele está te chamando, Ele está te convidando, Ele está querendo te abraçar. Só Ele pode te convencer do juízo, da justiça e do pecado. E é um privilégio muito grande. Hoje, na nova aliança, nós temos esse privilégio. Hoje, através de Cristo, o homem tem esse privilégio de ter a presença do Espírito Santo na vida dele. Porque no passado, no Antigo Testamento, não era qualquer adorador que tinha a presença do Espírito Santo habitando nele. Existem vários textos bíblicos que nos dá base para crer dessa forma. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha com poder e autoridade, habitava ali sobre alguns profetas, alguns servos que foram separados para obras específicas, como no caso de Moisés, Josué, Sansão, que foi usado para derrotar os filisteus, e outros personagens do Antigo Testamento, a qual o Espírito Santo vinha sobre eles, se apossava deles, usava eles para uma grande obra, mas era como se o Espírito Santo não morasse definitivamente sobre eles ou sobre todos os adoradores do Antigo Testamento. Hoje, na Nova Aliança, qualquer pessoa pode ter a presença do Espírito Santo. Basta essa pessoa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como seu Salvador. O Consolador, a palavra grega traduzida para Consolador é Paracleto. Então, o Espírito Santo
o Espírito Santo, ele é consolador, ele é o Paracleto. E o Espírito Santo fala de alguém que foi chamado para encorajar. Sim, o Espírito Santo ele tem essa função de ser o nosso advogado, de ser aquele que nos encoraja, aquele que intercede por nós e aquele que nos ajuda. Jesus Cristo deixou bem claro, eu irei rogar ao Pai para que envie o Paracleto, para que envie o Espírito Santo. E Jesus disse que o Espírito Santo seria uma pessoa idêntica a ele, que realizaria as mesmas obras dele, porque o Espírito Santo ele é o Consolador. Vejamos o que o comentarista diz. Paracleto se assemelha a um amigo que desempenha o papel de advogado ou consultor especial, ou ainda como assistente que auxilia em momentos importantes. A expressão outro consolador designa o Espírito Santo como uma pessoa. O termo grego alhos significa outro, indicando assim a distinção dele em relação a outros indivíduos da mesma natureza. Então o que acontece? O Espírito Santo, ele é o Consolador, ele realiza as mesmas obras que Jesus Cristo realiza. E o Espírito Santo, ele é diferente do Pai e do Filho no que diz respeito à ação. É como se cada um realizasse, eles não só trabalham em conjunto, em união, mas também trabalham com obras diferentes, como por exemplo, o Pai criou todas as coisas, Jesus veio a esse mundo com a missão de morrer por nós. O Espírito Santo está aí com a missão de convencer o homem de estar conosco, santificando a igreja, capacitando a igreja, fortalecendo a igreja. E aqui eu até abro parênteses para te dizer que existem doutrinas na Bíblia Sagrada, ou promessas na Bíblia Sagrada, que nós não compreendemos 100%, nós não compreendemos 100% através da nossa razão. Muitas das vezes é através da fé. E a doutrina da Trindade é uma doutrina que nós cremos através da fé, cremos através da razão, usando vários textos bíblicos como base, porém é impossível entender a doutrina da Trindade na sua totalidade. E isso aí não é só o que eu digo, não é só eu, Edmilson, que estou falando isso aí. Todos os estudantes da Bíblia que acreditam na doutrina da Trindade possuem humildade suficiente, a maioria deles, para entender que é uma doutrina muitas vezes difícil de ser ensinada, difícil de ser aceita. Mas se está na Bíblia, nós temos que aceitar. Como, por exemplo, na bênção apostólica do apóstolo Paulo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja convosco. Então ali é um dos versículos bíblicos que nós utilizamos como base para crermos na doutrina da Trindade. Quando Jesus Cristo ordenou o batismo, ele disse que deveríamos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Não vos deixarei órfão. Lembra das palavras do Senhor Jesus? E não vos deixarei órfão. Eu vou para o Pai, vou rogar ao Pai. Porque eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo. Você sabe muito bem que quando falamos de órfão, lembramos de orfanato. O orfanato é um local onde estão morando crianças, adolescentes, jovens, que de alguma forma enfrentaram algum momento difícil na vida. Às vezes foram abandonadas por pai ou pela mãe. Às vezes o pai ou a mãe tem envolvimento com droga e não tem estrutura psicológica para cuidar dos filhos. Ou às vezes cometeram algum delito e foram presos e não tem ninguém para cuidar das crianças e a justiça determina que as crianças ficam no orfanato. Então, por um motivo ou por outro, o orfanato está cheio de crianças aguardando alguém equilibrada, alguém com condição financeira, alguém que tenha condição de dar uma boa vida para essa pessoa, uma vida diferente. Essa pessoa então vai até o orfanato, entra na justiça e enfim consegue o direito de adotar, de cuidar dessa pessoa. Então o Espírito Santo, Jesus disse, eu não vou deixar vocês desamparados,
Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu não vos deixarei órfãos, mas rogarei ao Pai. Então o Espírito Santo ele tem essa missão de cuidar de nós. Jesus não nos deixou órfãos, não nos deixou sozinhos. Vamos a prosseguimento aqui. O Espírito Santo habita os discípulos. Eu não vou entrar no contexto aqui, falando sobre órfãos nos tempos bíblicos, porque também o tempo não nos permite, mas só esse exemplo aqui brasileiro já deu para os irmãos estar entendendo. O Espírito habita os discípulos. João capítulo 20, versículo 22. É crucial considerarmos o contexto que envolve os versículos 21 e 22 do capítulo 20. Quando Jesus Cristo estava ali com os seus discípulos, vamos observar o que está escrito aqui no versículo 21 e 22. E disse-lhe, pois, Jesus: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, esse fato aqui ocorreu após a ressurreição. Disse, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então, o comentarista está dizendo que, vou resumir aqui porque tem vários versículos, né, irmãos? O comentarista está querendo dizer que a partir desse momento os apóstolos passaram a desfrutar de uma obra regeneradora realizada pelo Espírito Santo. É como se a partir desse momento o Espírito Santo começasse a morar dentro deles definitivamente. A pessoa do Espírito Santo. Vamos dar prosseguimento aqui. Nessa ocasião, o Senhor aparece ressuscitado e glorificado. A palavra bíblica onde se encontra os versículos 21 e 22 começa no versículo 19. Assim, o cenário em que Jesus se apresenta ressuscitado com o corpo glorificado remete tanto ao contexto anterior como imediato. O sentido da palavra assoprou sobre eles o Espírito. Agora vamos entender melhor. Capítulo 20 de João contém um versículo que gera diversas interpretações teológicas divergentes. Então já é bom você ter esse entendimento que esse texto bíblico, o capítulo 20 de João, versículo 22, possui várias interpretações diferentes. Diversos comentaristas bíblicos, de Bíblias de estudo, enxergam esse texto bíblico carregado de interpretações diferentes, ou seja, tem texto bíblico que é difícil, irmão, você bater o martelo e dizer vai ser isso mesmo. Como, por exemplo, Apocalipse capítulo 11, lá fala sobre as duas testemunhas que estarão anunciando a palavra de Deus dentro da, abre parênteses aqui, né? Dentro da visão futurista, escatológica, dentro da visão futurista, que vê o livro de Apocalipse, na sua maioria, como literal, que vai se cumprir no futuro. Tem uma linguagem figurativa, mas dentro da visão futurista, a maioria do que está em Apocalipse vai se cumprir literalmente. Então, dentro dessa visão, a gente enxerga o capítulo 11 de Apocalipse, falando sobre as duas testemunhas que estarão pregando durante a tribulação. A Bíblia fala sobre as duas testemunhas, mas João não fala o nome dessas duas testemunhas. E aí existem várias linhas de interpretação para tentar chegar perto sobre quem é essas duas testemunhas. Alguns dizem que pode ser Moisés e Elias, outros acreditam que pode ser Elias e Enoque, alguns já dizem que pode ser Enoque e Moisés, outros já acreditam, eu imagino que vai ser algum personagem desconhecido que nós não conhecemos, que só será revelado durante a grande tribulação. Então esse aqui é um dos textos bíblicos que eu estou utilizando para mostrar que existem textos bíblicos que nós não possuímos a revelação por completo para dizer vai ser assim. Sem contar que tem textos bíblicos que possuem duplo significado, né?
Vamos lá. Então, o sentido de assopro ou de assoprar. No entanto, a Bíblia de Estudo Pentecostal oferece uma observação significativa sobre a interpretação deste versículo. Ela esclarece que a palavra grega traduzida como assoprar é enfusão, a qual também aparece na versão grega da Bíblia Septuaginta. Como, por exemplo, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, né? Deus soprou sobre eles o fôlego de vida. E a utilização de Ezequiel, capítulo 37, versículo 9, onde fala sobre os mortos que reviveram, os mortos que voltaram a viver, né? Falando sobre o vale de ossos secos. Portanto, a expressão presente em João, capítulo 20, versículo 22, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Sugere que o Espírito Santo foi assoprado para trazer nova vida, indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos, como uma obra do Espírito ocorrido antes do dia de Pentecostes. Então, meus amados irmãos, esse e outros textos bíblicos nos dá base para acreditar que demorou um certo período de tempo para os discípulos começarem a desfrutar da presença do Espírito Santo como uma pessoa habitando sobre eles. E aqui, esse texto bíblico é como se naquele dia, como se fosse naquele dia que os discípulos começaram a desfrutar da presença do Espírito Santo, que o próprio texto está dizendo, né? O próprio texto está dizendo: recebei o Espírito Santo. É bom observar, meus queridos, que tem uma outra coisa importante aqui. Não é toda a igreja de Cristo que acredita nessa interpretação que eu estou citando aqui. Como, por exemplo, eu acredito que o Espírito Santo, fazendo morada na vida da pessoa, é uma coisa, e ser batizado com o Espírito Santo é outra coisa. Todo crente salvo, ele tem o Espírito Santo. Ele tem a pessoa do Espírito Santo. Porém, nem todos os crentes salvos possuem o batismo com o Espírito Santo, que é uma experiência diferente, separada dessa experiência de ter a pessoa do Espírito Santo. Como, por exemplo, no dia de Pentecostes, todos foram batizados com o Espírito Santo, falaram em línguas estranhas. Não é todo crente que fala em línguas estranhas. Mas, por outro lado, você precisa entender uma coisa. Estamos falando aqui sobre experiências com o Espírito Santo. Nós estamos falando sobre... então quem não é batizado com o Espírito Santo não pode ser usado por Deus? Pode sim. Então quem não é batizado com o Espírito Santo está correndo o risco de perder a salvação? De jeito nenhum. Estou falando sobre experiências proporcionadas por aqueles que já são salvos em Cristo. Como, por exemplo, tem a pessoa do Espírito Santo habitando em nós. Depois vem o batismo com o Espírito Santo. E depois vem os dons espirituais concedidos a quem é batizado com o Espírito Santo. Lembrando que quem não é batizado com o Espírito Santo, Deus também pode usar de alguma forma em dons espirituais. Porém, não são os mesmos dons oferecidos a partir do momento que a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Porque quem é batizado com o Espírito Santo pode ser usado em alguns dons, como os dons de profecia, dom de interpretação de línguas e assim por diante. Vou parar por aqui porque o objetivo aqui não é falar sobre os dons espirituais. Então, eu quero que você entenda também que tem irmãos em Cristo que não faz separação entre essas duas experiências. Tem irmãos em Cristo que acreditam que a partir do momento que a pessoa recebe o Espírito Santo para fazer morada nele, a partir desse momento essa pessoa já é batizada com o Espírito Santo. Essa pessoa já é cheia do Espírito Santo, mesmo que ele não fala em línguas estranhas, mas ele já é batizado com o Espírito Santo. Então isso aí já é uma outra linha de interpretação que não vê diferença entre ter o Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. E a gente tem que ter essa mente aberta para respeitar quem crê dessa maneira. No entanto,
existe mais textos bíblicos que dá base para mostrar essa experiência diferente de ter o Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. E agora vamos aqui, um episódio anterior ao Pentecostes, eu já resumi aqui falando, né, que a experiência de receber o Espírito Santo é diferente da experiência do batismo com o Espírito Santo. Terceiro ponto, a promessa do Pai no dia de Pentecostes, é o terceiro e último ponto. De repente, o aparecimento de Jesus em João 20 refere-se ao período compreendido entre a Páscoa e o dia de Pentecostes. É interessante observar que a festa da Páscoa, Jerusalém estava superlotada. Jesus morreu na época da Páscoa, como um cordeiro morto. E depois da Páscoa, acontecia em Israel, e acontece até nos dias de hoje, a famosa festa do Pentecoste. E essa festa do Pentecoste, ela acontece 50 dias depois da Páscoa. E a Bíblia fala que os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar, e eles então ouviram o som como se fosse um vento veemente, e a partir daquele momento eles foram batizados com o Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Observamos que durante o ato da convenção o Espírito Santo realiza a obra da regeneração. Não esqueça que durante o ato em que você se entrega para Jesus e se converte, é realizada a obra do Espírito Santo. Lembra a obra da regeneração? Lembra do que Jesus falou para Nicodemos? Nicodemos, você precisa nascer de novo. Está escrito em João capítulo 3, se você tiver interesse de ler. Mas como assim nascer de novo? É nascer da água e do Espírito, é uma obra realizada pelo Espírito Santo. Jesus Cristo uma certa vez disse: quem crê em mim, como diz as Sagradas Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Não é crer em Jesus como diz determinado fundador de uma religião, determinado líder de uma seita, determinado pregador de heresias. Não é crer em Jesus como diz a tradição, porque muitos estão crendo em Jesus como diz determinadas tradições. Mas Jesus está dizendo: quem crê em mim, como diz as Escrituras. E quando Jesus disse as Sagradas Escrituras, Jesus não estava se referindo aos 4 evangelhos, Mateus, Lucas, João e Marcos. Esquece essa parte. Quando Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, não estava se referindo a princípio aos evangelhos, muito menos às cartas pastorais, porque os evangelhos e as cartas ainda não haviam sido escritas. Elas foram escritas muitos anos depois que Jesus Cristo esteve entre os apóstolos, porque os apóstolos também não tinham essa preocupação de deixar algum documento escrito sobre o ministério de Jesus. Mas quando Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, Jesus estava se referindo a princípio às Escrituras do Antigo Testamento, porque as Escrituras do Antigo Testamento eram divididas em 3 pilares: leis, salmos e profetas. Leis, salmos e profetas. Então, meus amados irmãos, dentro dessa divisão, tanto nos salmos, quanto no livro dos profetas, quanto na lei, existem inúmeras, dezenas, centenas de profecias, apontando profecias diretas ou indiretas, apontando o seu cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. O livro dos Salmos, irmãos, quantas profecias nós encontramos no livro de Salmos, como por exemplo, o capítulo 22 de Salmos, nós encontramos o salmista Davi assim dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das minhas palavras? A princípio o salmista estava se referindo a si,
se referindo, falando sobre uma experiência particular que ele estava vivendo, mas as suas palavras estavam apontando como se fosse uma profecia, e foi uma profecia que se cumpriu na pessoa de Jesus, quando Jesus estava pendurado no madeiro, e Jesus se sentiu desamparado pelo Pai, e Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Entre tantas e tantas outras profecias, e nós encontramos uma multidão de profecias no livro do profeta Isaías. É o profeta que mais profetizou sobre a vinda de Jesus, principalmente o capítulo 53, que é muito falado, muito lembrado, né? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e suas pisaduras, né? E sobre as suas pisaduras nós fomos curados. Ele foi levado para o matadouro como ovelha muda. Leia lá o livro do profeta Isaías, mais precisamente o capítulo 53, como é forte aquela profecia que foi falada, foi anunciada aproximadamente 700 a 730 anos antes de Jesus. Terceiro ponto, e começaram a falar em outras línguas. Então, ali no dia de Pentecostes, os apóstolos começaram a falar em outras línguas. O batismo do Espírito Santo constitui uma experiência profunda na vida dos discípulos, de regenerados em Cristo. Essa experiência não se limitou àquele único dia. O cumprimento da promessa abrangeu toda a igreja nascente naquele momento, e todas as gerações futuras até a volta do Senhor Jesus. Então me lembro que os apóstolos uma vez chegaram a determinado lugar e perguntaram: vocês já foram batizados com o Espírito Santo? E os discípulos que estavam ali eram discípulos, se eu não estiver enganado, de João Batista. E eles falaram: nós nem ouvimos falar do batismo com o Espírito Santo. Então eles oraram e foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia fala que na igreja de Antioquia, parece ali no capítulo 13, a Antioquia foi onde o apóstolo Paulo edificou uma espécie de quartel-general, uma espécie de sede para pregação aos gentios, enquanto que em Jerusalém, que era a igreja-mãe, era uma espécie de quartel-general para pregação aos judeus. Pedro, separado para pregar aos judeus. Paulo, separado para pregar aos gentios. Esse separado é um separado entre aspas. A gente tem que entender isso aí. Não significa que a preocupação deles era só com os judeus, não. Entendo isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. E ali no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala que e na igreja de Antioquia, olha que experiência maravilhosa eles viveram ali, estavam orando, estavam buscando a face do Senhor, e naquele dia, cheio do Espírito Santo, dons espirituais ali os apóstolos tinham. Observamos, na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas, doutores. Quem é que estava ali? Estava Barnabé, Simeão, chamado de Níger, Lúcio, Cirineu e Manaim, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E Saulo você sabe quem é, né? Saulo de Tarso. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Lembra que eu falei no início da aula que o Espírito Santo, ele é uma pessoa? Olha um outro texto bíblico mostrando aqui, meus irmãos. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo falou, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Então o Espírito Santo, ele capacitou a igreja primitiva. Jesus encheu os crentes da igreja primitiva com o Espírito Santo. Jesus batizou os crentes da igreja primitiva com o Espírito Santo. E eu quero que você saiba que o batismo com o Espírito Santo não cessou. Ela continua em atualidade. É interessante também observar que até nesse detalhe existe uma outra corrente
de interpretação, existem irmãos em Cristo que acreditam que o batismo com o Espírito Santo já cessou, ou seja, parou. Esses irmãos acreditam que o batismo com o Espírito Santo ficou restrito apenas à igreja do primeiro século e que hoje Deus não batiza mais com o Espírito Santo como naquela época. Respeito quem pensa dessa maneira, porém eu creio que o batismo com o Espírito Santo é atual. Quem crê e buscar com sinceridade, insistir, Deus pode batizar com o Espírito Santo. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Mas sobretudo é buscar a salvação. O mais importante, primeiramente, é buscar a salvação em Cristo Jesus. E depois você vai desfrutando de outras experiências com o Senhor. O falar em outras línguas evidenciou esta obra capacitadora. Apesar de algumas pessoas compreenderem essas línguas nos seus próprios idiomas, aqui também já fala sobre que naquele dia, no dia do batismo com o Espírito Santo, muitos irmãos em Cristo, muitos irmãos que foram batizados com o Espírito Santo, eles adoraram a Deus também, eles também adoraram a Deus falando em idiomas diferentes. Aí aqui a gente já vai entrar num outro estudo, mas eu aconselho você, que o tempo também já não nos permite, aconselho você, leia sobre o batismo com o Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, escute bons estudos bíblicos nas redes sociais, falando sobre o que aconteceu naquele dia, sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre dons espirituais, sobre outros idiomas, mas seja sensível à voz do Espírito Santo, busque entender. O nosso tempo não nos permite mais além, eu estarei orando por você, meu Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida do teu povo. Ó Deus eterno, continua abençoando cada um de nós, nos ajuda, Senhor, a buscar cada vez mais a autoridade do céu, em nome de Jesus. Senhor, venha mudar o coração meu, venha mudar o coração de cada um que vai ouvir essa palavra, nos ajuda a ter um coração aquebrantado, sensível à voz do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, chegamos ao final do nosso estudo bíblico. Compartilhe essa palavra, nos ajude o canal a crescer. Pregue a palavra de Deus. A partir do momento que você compartilha essa palavra para outros aplicativos, para outras pessoas, você está pregando a palavra do Senhor. Comente, dê o seu joinha, leia a Bíblia, se prepare cada vez mais para a volta do Senhor Jesus.